prece. Querido Jesus, aqui nos encontramos reunidos em vosso nome, na certeza da vossa presença entre nós. Presença essa representada pelos benfeitores espirituais, que em vosso nome aqui comparecem para nos assistir, para nos amparar. Iniciando, Jesus amigo, louvando o vosso nome, louvando a vossa condição, modelo e guia de todos nós, e ainda louvando os vossos ensinamentos e os vossos exemplos, que tomamos como balizas luminíferas para iluminar o nosso caminho de progresso moral e espiritual. Abençoa, Senhor, o esforço que estamos fazendo no sentido de extrair das lições aqui apresentadas o conteúdo moral delas para utilizá-los em nosso processo de transformação moral. Abençoa, Senhor, os tarefeiros, os benfeitores espirituais, que em vosso nome nos assistem, nos amparam, nos inspiram e ainda nos socorrem, a todos nós protegem. Mas em especial, nós gostaríamos de rogar as vossas bênçãos a envolver o nosso irmão Luiz, que comparece na noite de hoje para compartilhar conosco não somente o grande conhecimento que ele possui, mas também, Senhor, e principalmente a sabedoria conquistada através da sua experiência. Abençoa todos nós, Senhor Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. A lição de hoje que nós vamos estudar, eu achei muito interessante. São dois motivos que me levam a estar motivado para vir aqui falar. Dois. O primeiro é divulgar os ensinamentos da doutrina espírita, porque não tem nada meu que eu vou fazer aqui, divulgar o que a doutrina nos ensina. E o segundo é que eu aprendo muito. Então, vale a pena. Eu demoro 15, 20 dias, né, para preparar uma palestra e tal, e vale a pena. E essa palestra aqui, esse estudo, ele tem uma característica, para mim, muito especial. O nome da lição que Emmanuel nos propõe é Sublime Recomendação. Interessante. Já o título é interessante. Vamos ver. Então, o que acontece? Emmanuel, quando começa a lição, ele recorre ao apóstolo Marcos, no capítulo 5, versículo 19, para dar a introdução na lição. E lá está escrito assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Eu falei, nossa, então Jesus não permitiu. Eu falei, mas eu preciso entender melhor isso. Embora Emmanuel explique, eu falei, não, mas eu vou lá em Marcos. Então eu fui em Marcos. Fui lá, consultei o Novo Testamento, do Haroldo Dutra Dias, e fui ver o contexto, como isto aconteceu. Então vamos lá. E foram para o outro lado do mar, para a região dos Gerazenos, que eram os habitantes de Gerasa.
E tendo ele, Jesus, saído do barco, imediatamente veio ao encontro dele, saído dos sepulcros, um homem cujo espírito impuro, que tinha morada nos sepulcros, e nem com corrente ninguém podia amarrá-lo. Então nós ficamos imaginando, né? Jesus desce, a multidão estava lá, de repente chega esse obsidiado. Por ter sido amarrado muitas vezes com grilhões para os pés e correntes, e ter sido despedaçados por eles as correntes, e ter sido estraçalhados os grilhões para os pés, ninguém era capaz de domá-lo. Quando a gente assiste Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, eu sempre recomendo que assistam isso. Um dos demoniados lá bate para cá, bate para lá, tem uma força, e realmente uma força que é difícil, tanto é que ele quebrava as correntes, as cordas. E durante a noite e dia estava nos sepulcros esse homem, e nos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando esse endemoniado viu Jesus, correu e o reverenciou. Eu falei, reverenciou? Fui no dicionário. Reverenciou, respeitou, mesmo sendo um endemoniado ignorante, né? Ignorante do espírito. Reverenciou Jesus e gritando com voz, com grande voz, diz: o que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Veja o respeito. Conjuro-te, suplico-te. Está lá, por isso que eu gosto do Novo Testamento do Haroldo, porque ele entende da língua aramaica, né? Ele foi lá e pesquisou. O conjuro-te lá para eles era assim, ele suplicou. Conjuro-te, por Deus, não me atormentes. Muito bem. Então Jesus disse a ele: espírito impuro, sai do homem. E perguntava-lhe: qual o teu nome? Ele, espírito imundo, respondeu: Legião. Só para ter uma ideia, Legião era uma divisão romana com 6.000 homens. Não quer dizer que tinha 6.000 espíritos, mas é para dizer que tinha um monte. Eram muitos espíritos que estavam obsidiando aquele homem. Então, meu nome é Legião, porque somos muitos, diz ele. E rogava-lhe a Jesus, rogava muito a Jesus para que não o enviasse para fora da região. Eles não queriam sair de onde eles estavam acostumados. Gostam do status, não querem mudança. É mais ou menos como nós, quando trabalhamos conosco. Temos dificuldades de fazer as mudanças necessárias que existem em nós. Porque o ego não quer que a gente saia do comodismo. Então, eles também não queriam. Então, para que não viesse para fora. Ora, era apacentada lá, junto ao monte, uma grande vara de porcos. Há quem diga que tinha uns 2.000. Dizendo, envia-nos ele, então o endemoniado dizia assim: envia-nos aos porcos, para que entremos neles. Vamos entender bem, nenhum espírito entra em porco nenhum, nem entra no médium em centro espírita. Eles devem ter feito uma algazarra terrível lá, os porcos se apavoraram e aconteceu o seguinte. E Jesus permitiu que isso fosse, então vai. Na ordem de Jesus, quem é que pode dizer não, né?
Então, depois de saírem os espíritos impuros, entraram nos porcos. Isso é tradução, eles não entraram. Quando a gente lê isso, for ler, for estudar, não entenda que o espírito entrou no porco. Não existe isso. Influenciou, fez um tumulto lá, assustou os porcos. E a vara de porcos, né, precipitou-se despenhadeiro abaixo para o mar, cerca de 2.000, e sufocaram-se no mar. Então, assustou a vara de porcos, a vara foi, se jogou no despenhadeiro, caiu no mar lá e morreu tudo. Aí houve um tumulto tremendo, né? Imagine, 2.000 porcos mortos. Bom, os que apacentavam os porcos, os que apacentavam, os porcos fugiram e relataram um fato na cidade e nos campos. Foram contar a história. Eles vieram ver o que tinha acontecido. Vindo até Jesus, contemplam o endaimon. Eu falo endaimonizado, porque, na verdade, no linguajar lá, ele estava sob a influência de daimon, que é os demônios, né? Eu falava endemoniado. Isso está errado. Eu aprendi mais essa. É endaimonizado, que quer dizer, os daimons, né? Então, o que tivera a legião sentado, então eles foram lá, viu que o endemoniado estava sentado, bonitinho, calmo, vestido, em perfeito juízo. Então eles temeram. O que viram, o que acontecera ao endaimonizado, relataram-lhes a respeito dos porcos. Então falaram, ele está assim, mas os porcos estão tudo lá no mar, né? E começaram a rogar-lhe que se afastasse do território deles. Mandaram Jesus embora, porque eles não queriam ter mais prejuízo, porque imagine só, 2.000 porcos. Bom, enquanto Jesus entrava no barco para ir embora, aquele que estava endaimoniado rogava-lhe. Aí vem um detalhe que me chamou a atenção. Vamos prestar bem atenção nisso. Rogava-lhe para que permanecesse com ele. Então, ele, agora curado, queria ficar com Jesus. Eu não imagino, o que eu li foi uma coisa muito interessante. Ele, Jesus, não o permitiu. Podemos imaginar isso? Senhor, posso acompanhá-lo? Não. Não pode. Não permitiu. Mas diz a ele aquilo que nós já vimos. Vamos repetir. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então você não vai comigo, vai dizer aos outros o que aconteceu. Ao sair, ele começou a proclamar em Decápolis, 10 cidades lá formadas, quantas coisas Jesus lhe fez, e todos se maravilhavam. Então, na lição, quando eu estudei, me chamou a atenção isso. Ele queria ir e Jesus falou, não, não vai. Vai cumprir a sua obrigação em outro lugar. Mas Emmanuel nos esclarece. Então, na lição de Emmanuel, ele diz o seguinte: aquele doente que após a cura se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado para gozar da sublime companhia. Quem é que não queria? Quem não queria? Né? Jesus, porém, não lhe permitiu e recomendou-lhe que procurasse os seus para anunciar os benefícios recebidos. É claro que Emmanuel traz isso para nós agora. E vamos ver então o que serve de lição para nós, esta colocação, e foi nesse sentido que Emmanuel focou essa passagem. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente
que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos. Nós todos somos discípulos de Jesus. Nós todos temos um compromisso com Jesus e com Deus. O primeiro é nós evoluirmos, é óbvio. Esse é o maior compromisso. Mas temos o compromisso de aquele que precisar de uma ajuda, de um esclarecimento, que nós possamos ofertar a ele. Então, o problema do aprendiz do Cristo, que somos nós, não é o de conquistar feriados celestes, mas atender aos serviços ativos a que foi convocado. E essa história de que nós não temos capacidade para ser um aprendiz e um discípulo do Cristo, nós podemos apagar, porque nós temos capacidade dentro da nossa limitação. Quem é que não pode fazer o bem a alguém? Quem é que não pode levar uma palavra boa a alguém? Confortar alguém, ajudar a enxugar uma lágrima, orientar? Todos nós podemos fazer, com certeza. Então ele diz, né, o problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas atender aos serviços ativos a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Nós temos uma responsabilidade, principalmente nós, os espíritas, que estudamos a doutrina. Ninguém está aqui pregando, e nem eles, nem os espíritos pregam, que nós devemos ser perfeitos. Eu só posso fazer quando eu melhorar. Eu vi um desenho no Facebook, muito interessante. Começa o jovem, mostra a sequência da idade do jovem. Ele jovem, um pouco mais maduro, e ele fala assim, vou esperar o meu tempo para fazer algo bom. E passa, e lá no fim ele continua. Só o esqueleto, mais nada, vou esperar o meu tempo. Nós não temos que esperar o tempo. Nós temos que fazer quando surge. Eu me lembro de uma lição que André Luiz escreve num livro psicografado por Chico Xavier, onde ele diz que, por exemplo, se você estiver num trem, quem tem o hábito de ler, eu tinha antes, hoje já não consigo mais, porque não assimilo mais. Fica aquele... Bom, mas ele não no trem, ou no ônibus, ou num banco de jardim, seja lá o que for. Se você estiver lendo e alguém estiver do teu lado, é natural que a pessoa, até eu mesmo, quando eu vejo alguém lendo no trem, eu dou uma espiadinha para ver, olho a capa para ver se é um livro que eu conheço. Então, ele falou que uma forma de ajudar, veja bem, é você dar uma viradinha no livro assim, para que ele tenha facilidade de ler o que você está lendo e possa despertar nele algum interesse por aquele tipo de leitura. Veja. Parece insignificante, mas não é. Nós é que não sabemos dar valor às pequenas tarefas que nós devemos realizar. Nós queremos magnetizar um doente e curar. Queremos falar e convencer todo mundo de o que nós estamos falando é o mais profundo, o mais correto. Se você ouvir, você vai se transformar. Claro que nós gostaríamos de ser assim, mas não é assim. Não é. Nós temos que ter paciência, fazer as coisas como elas surgirem e fazer com carinho, com respeito, tentando ajudar a pessoa que está interessada e assim deve ser. Então, as tarefas, elas surgem no nosso dia a dia e nós, às vezes, não damos a importância devida. Acha que é um mero acaso, acontece, isso aí não é nada. Não existe isso. Não existe.
nós temos que estar preparados no tempo, no espaço, para fazer aquilo que acontecer e precisar de nós. Nós não sabemos o que essa pessoa precisa, necessita, e às vezes ela não tem coragem de dizer, de pedir. E a gente, com a sensibilidade que nos é devida e precisamos tê-la, nós podemos captar e fazer a ajuda que for necessária. Porém, continua Emmanuel, se recebemos a luz do Senhor, e nós recebemos, através dos seus ensinamentos e dos ensinamentos dos Espíritos, devemos servir ao Mestre junto dos que prendem a nossa caminhada, família. Se não possuímos a família direta, possuímos a família indireta. Aqui nós somos a família do Bezerra de Menezes, uma família indireta. Se não contamos parentela, temos vizinhos e companheiros. Devemos anunciar os benefícios do Senhor, exibindo a própria cura física e da alma. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, seremos chamados a ele no momento oportuno. Então, não é mal nós mentalizarmos um dia desses. Eu vou contar para você, eu acordei à noite, eu acordo toda noite. Para mim, a noite é uma criança. Acordo. E eu estava com uma coceira, um ardor nos meus olhos. Eu vou contar isso para você, não é para contar papo furado, não. Nenhuma vantagem. Muito pelo contrário, é fazer aquilo que está dizendo ali. Mostre, exemplifique, divulgue, fale o que é possível realizar. Então, estava com aquele ardor nos olhos e tal. Eu falei, puxa, vou dar uma magnetizada nos meus olhos. A gente estudou magnetismo, dá o passe. Por que não posso dar em mim mesmo? Eu vou lá dar nos outros, vou lá em mim. Peguei, coloquei a mão nos olhos. Eu falei, mas eu preciso invocar uma força, uma energia. Precisa despertar no meu organismo uma energia que cure as células que estão aí atrapalhadas. Aí eu lembrei do jeito de Jesus. Jesus disse assim: vós sois deuses. O que significa isso? Eu estou no meu Pai e meu Pai está em mim. Nós sabemos que Deus está em todo lugar, inclusive dentro de nós. Por isso ele diz, vós sois deuses. Desenvolva o potencial que Deus lhe deu e você será um Deus, entre aspas. Será um criador como Jesus, que criou o planeta Terra, usou a massa que Deus forneceu para ele, e ele criou isso que nós vivemos. Então eu comecei a falar, não, então esta força de Deus que existe dentro de mim, atue ajudando o meu olho. Eu creio nisso, Jesus disse isso, e fiquei com a mão e pedi, é a energia de Deus. Existe uma força maior que esta? Não. E ela está dentro de nós, está fora de nós, do nosso lado, está em todo lugar. E
confesso, não tem milagre. Magnetismo, uma ajuda espiritual, que a minha vista, até hoje, não teve mais esse problema. A outra que eu não fiz, ainda tem. Eu só estou esperando ela dar um derramezinho para eu pôr a mão e agir da mesma forma. Então, como o Divaldo diz, tudo nasce aqui. Nós podemos criar os nossos desconfortos ou o nosso conforto. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade. A nossa saúde ou a não saúde. Se eu tenho um problema de saúde, eu tenho que mentalizar essa força, eu tenho que conversar com ela, conversar com o órgão, pedir ajuda espiritual, agir eu mesmo sobre aquilo, para que possa ser feito. Bom, aí alguém poderia, quem me conhece, falar, mas por que você não fez isso quando você operou a próstata? Ou quando você operou o câncer do intestino? Não fazer um milagre. Mas eu confesso para vocês que, tendo um pensamento positivo, eu não tive medo nenhum em nenhuma das operações que eu fiz, e estou vivo até hoje, com saúde, feliz, alegre. É isso que importa. O corpo, ele se deteriora mesmo, mas a manutenção dele, através da nossa mente, é de suma importância. E nós, tendo conhecimento disso, nós devemos exemplificar. Sempre que surgir oportunidade, falar sobre, mostrar que existe. Um dia, a minha filha criou em São Paulo um clube chamado Clube Up. Eu tenho postado no Facebook. É para pessoas de 60 mais. Pessoas que são sozinhas, tal. Vou lá nesse clube e eu vou toda quarta-feira. Ela me pediu para ir para a gente. E a gente tem reuniões com as pessoas da nossa idade mais velha que nós. E eu, como sou atrevido, como eu levo a sério isso, um dia saio lá e tem lá aquelas pessoas que falam assim, ai, nossa, eu estou tão doente, eu não aguento. E eu falo, ai, se eu pudesse, mas vai chegar a oportunidade que eu vou dizer para ela que ela não deve pensar assim, deve mudar o pensamento, fazer diferente. E um dia surgiu o assunto, eu falei, nós não conhecemos, surgiu o assunto lá, nós não conhecemos o magnetismo, pois eu me curei com magnetismo. Na hora, era uma mesa cheia de gente, eu estava aqui, o foco fez assim, vum, todo mundo olhou para mim. O que esse cara está falando? Eu falei, pois eu vou contar para vocês, eu tinha um problema sério. Eu quase não andava para subir em ônibus. Antigamente o ônibus tinha aquela alça, eu tinha que pegar, fazer um halteres com a perna para poder, eu não conseguia dobrar as pernas. E o meu sogro me levou numa reunião espírita em São Paulo. E o espírito falou para mim, meu filho, é o seguinte, você há de molhar a sua mão, esfregar bem a mão. Hoje eu sei que isso é fricção. No magnetismo existe isso. Quando a gente lê os livros de André Luiz, também tem. Fazer isto e magnetize seu joelho. Eu fiz. Hoje eu não jogo, porque com 79 anos não dá para jogar bola. Mas até uns 5, 6, 10 anos atrás ainda jogava um pouco de bola. E ele falou, quando você estiver jogando bola doendo, pare e faça isso. Não tenho mais nada no joelho. Como? Aí eu contei para o pessoal e aí eu me calei. Para jogar a semente, para que um dia a gente possa falar sobre a força do magnetismo. O que é isso que Deus nos colocou à nossa disposição para aplicar em nós e naqueles que precisarem quando formos solicitados. E não sermos dependentes dos outros. Procurarmos sermos autossuficientes fisicamente. A ajuda que nós precisamos é a ajuda dos espíritos, de um amigo, de uma pessoa. Nada impede que se faça isso. Mas não podemos ser dependentes. Temos que
aprender a realizar em nós também os milagres da natureza. Para tanto, é preciso que nós aprendamos muita coisa. E como a lição é para a gente ficar atento a isso, eu peguei o livro Missionários da Luz e fui buscar algumas coisas que achei interessante a gente divulgar. Está lá na página 87 do meu livro Missionários da Luz, o seguinte: sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui, vamos prestar bem atenção nisso, não exclui a qualidade, fazer por fazer. Quando formos fazer uma coisa, qualquer que seja, com a melhor qualidade possível que nós possamos fazer, e não fazer empurrar com a barriga. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção, a diferenciação da escolha. Você vai ficar igual aos outros. Mas quando você faz com qualidade, você se realça. Você se coloca na posição de ser escolhido. Não é que os espíritos vêm escolher. Esse vai, aquele não vai. Você se coloca na posição de ser escolhido. Aí o Espírito olha e fala, esse pode ser escolhido. Ele criou, ele trabalhou, ele está construindo. Então ele pode ser, vamos escolher, vamos diferenciar. Infere-se, deduz-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta. Mas, todavia, contudo, no entanto, mas somente os devotados, os persistentes, os operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. Na página 96 dirás o seguinte, André Luiz: não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Como acontece a comezinhos, corriqueiramente, serviços de natureza terrestre. É imprescindível a escolha do material, o esforço de aquisição, os planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstração de equilíbrio, firmeza nas linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Qualidade. Qualidade. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Se eu vou lavar louça para minha esposa, e ela não, já não tenho nem, como se diz? Impressão digital. Não. Você vai tirar lá, põe o dedo? Digital. Já foi isso que você falou? Desculpa. Já não tem mais digital. Vou lá para lá, não tem mais. Mas eu, quando lavo a louça, procuro lavar da melhor maneira possível. Um dia eu falei para mim que eu lavo a louça, pego a saborita, lavo e tal, jogo a água e faço uma inspeção com a mão. Porque tem certas gorduras que grudam na panela ou no prato. Enquanto tiver uma daquela, eu não lavo aquele prato. Porque eu procuro fazer da melhor. Estou lavando louça, mas eu tenho que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito. Bom, mais um pouquinho. E isso eu acho interessante. A medicina humana será muito diferente no futuro.
quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Então, quando a medicina humana será muito diferente, não é quando, desculpe, a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias. O que significa que nós não podemos colocar a nossa vida física, nem espiritual, na mão dos outros somente. O que eu quero dizer com isso? Eu consulto o médico, respeito a opinião dele, mas eu tenho que saber o que eu tenho que fazer comigo para me ajudar. Porque nós sabemos que se o cara vai tomar o remédio e fala, isso aqui eu vou tomar porque ele mandou, mas não vai fazer nada. Não adianta nada o remédio. Mas quando eu falo, bom, esse remédio me foi dito, vai me fazer bem, é bom, viu, remédio? Vai me produzir e tal, toma aquele, eu estou potencializando o remédio. Só por que a Joana de Ange, ela diz, eu aprendi com ela, que ela disse que nós devemos conversar com os nossos órgãos. Quando meu fígado, eu não bebo, mas eu como muito queijo, então às vezes eu falo, meu filho, desculpe, aí eu não tratei bem você. Porque você não é obrigado a digerir tudo que eu consumo e você que se vire aí. Desculpe. Ó, faz a tua parte, eu vou ajudar, eu tomo um chá de boldo, tomo um epoclero, um eparema, alguma coisa, dou uma ajuda e compra e falo, ó, não vou procurar não fazer mais isso. Tá? Faz a tua parte, eu agradeço, viu? Essa é a tua função, eu peço desculpa. Eu converso com o meu organismo. Porque Joana de Ange disse para nós conversarmos com o nosso organismo. Então, isso aqui, nós somos uma potência mental. Não sabemos usar. Muito raramente não se encontram as afecções, as alterações do estado normal, diretamente relacionadas com o psiquismo. É o que não é de outra encarnação. Eu criei um estado mental negativo, pessimista. O que eu posso esperar disso? Todos os órgãos são subordinados, todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. O que você pensa é o que você é. Muito bem. Para encerrar, tem muita coisa. Um dia nós temos que ficar aqui 1h30, 2 horas, porque é muita coisa. Cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como o céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Vê a comparação. Agora ele vai entrar no nosso campo. Assim é a mente humana. Assim é a mente humana. Dependendo do que eu penso, eu crio tumulto, destruo, faço. E dependendo do que eu penso, eu construo, alivio. Assim é a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. É daqui. Mas, quando perturbada, emite raios
magnéticos de alto poder destrutivo, vejam bem, de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Isto para falar de nós para conosco mesmo. Mas imagine Joana Dark. Vocês não sabem da história, ela chama Helena Dark, mas eu chamo ela de Joana Dark, desde quando eu a conheci. Imagine você na sua casa e eu ficando emitindo meus raios lá em cima de você, pensando mal de você. Bom, aí os espíritas falam, mas ela tem uma proteção e tal. Até onde? Eu estou criando o hábito, porque eu tenho essa mania, esse jeito de falar. Um dia eu cheguei com um amigo meu, lá no centro espírita, e dei uma bronca nele. Eu pedi desculpa já para ele. Não foi, Jair? Foi porque Jair, coitadinho. Eu pedi desculpa, porque a minha intenção era do coração. Mas o jeito de falar foi horrível. Só depois eu vi que não era daquele jeito que eu tinha que ter falado. Podia falar a mesma coisa, mas com carinho, com amor, com meu jeitão italiano. Mas a gente vai aprender. Eu não me crucifico por isso. Quando me caiu na consciência, eu fui lá e pedi desculpa para ele. Olha, já me perdoe. Eu ia falar tudo aquilo, deveria falar, mas devia de falar. Mas não era nada de anormal. Era exatamente sobre o poder da mente que nós estávamos conversando. Então eu chego para minhas filhas e falo para elas o seguinte: olha, faça o possível para você não criar um desagrado nas pessoas. Qualquer que seja. Faça o possível. Não olhe torto. Não responda abruptamente. É difícil fazer isso. Mas nós temos que construir isso. Não fique devendo. Eu devo dinheiro para o Dias, finjo que não devo, esqueço, não pago. Ele não vai pensar mal de mim. Talvez. Mas vamos supor que ele seja um amigo legal. Ele não pensa mal. Mas de vez em quando ele vai pensar assim: esse cara me deve, não me paga. Só o fato de fazer isso vai vir em mim uma energia que pode me prejudicar. Tal é a força que isso aqui tem. Um dia eu pensei numa minha desencarnada e pensei um pouco assim, na hora eu falei, opa, porque a gente vai despertando a consciência, você não vai mudando do dia para a noite, isso não existe. Milagre não existe. Nem quero mudar do dia para amanhã, do dia para a noite, porque não vai acontecer. O que tem que fazer é ir procurando. Aí eu falei, opa, peraí, desculpe. Não devia pensar assim, vou pensar o contrário. Aí eu pensei uma parte construtiva. Porque eu sei que se eu estou aqui pensando e falando, ela está recebendo. Então compete a mim ter cuidado até do que eu penso e falo dos que já desencarnaram, porque eles vão perceber. Essa é a força da nossa mente. Então, nesse convite de Jesus, quando ele não aceitou e mandou ir, e Emmanuel nos diz, ele diz isso, que nós, estudando a doutrina, nós aprendemos todas essas coisas. Devemos mentalizar, pensar, estudar tudo isso, para que quando nós possamos agir da melhor maneira possível. Para o nosso próprio bem, porque eu transmito para ele e recebo de volta. E se eu transmitir é porque eu não estou legal. Então eu recebo a carga minha e a dele que pegou e voltou para mim. É assim que funciona. Tá bom? Então, vamos prestar bem atenção nessa lição de Emmanuel. Pegue o livrinho lá, Fonte Viva, capítulo 111, e leiam, que lá tem riquezas de detalhes, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. A nossa prece deve ser de louvor a Deus. Agradecer ao Pai por esta oportunidade ímpar que nós temos de estarmos aqui juntos,
discutindo assuntos celestiais, amparado pelos bons espíritos, nossos guias, nossos amigos espirituais, nossos familiares, que ficam contentes quando estamos neste ambiente. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. E que nós possamos despertar a nossa consciência para sermos úteis, para ajudar a implantação do seu reino em nossos corações e nos corações daqueles que se aproximarem de nós. Por esta maravilhosa oportunidade, nós dizemos do coração: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.